pessoal, tudo bem com vocês? Bom, desculpe a minha ausência, mas eu acabei viajando para a Suíça nesses últimos 10 dias, né, justamente para discutir lá com a matriz quais são as premissas que a gente vai usar para o orçamento de 2026, que é justamente o tema que eu quero trazer aqui para o nosso vídeo de hoje, tá? Então, hoje eu queria que vocês pensassem nesse início alguns pontos importantes dentro da construção do orçamento do ano que vem, né? No nosso caso aqui, obviamente, o orçamento de 2026. Então, você já tem que fazer uma projeção de como você vai terminar o ano de 2025. Então, isso é muito importante, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista financeiro. Então, arrumar bem o seu PNL, seu demonstrativo de resultado, balanço e fluxo de caixa, tá? E, obviamente, dentro do fluxo de caixa, abrir o CAPEX e a parte de investimentos. Então, como eu vou terminar o ano de 2025? Então, esse é o primeiro passo muito importante que você tem que fazer, tá? A partir daí, você então vai construir algumas premissas para 2026. Como a gente fez aqui, né? A gente, ano que vem, vai ter eleições, né, pessoal? E ano de eleição é um ano bem complicado, tá? Eu nunca vivi aqui no Brasil um ano de eleição, para presidente principalmente, que fosse simples, né? Então, no nosso caso, a gente tem algumas variáveis importantes, né? Primeiro, taxa de câmbio é importantíssimo porque metade, eu diria um pouquinho mais, 70% do nosso custo, tá, do produto vendido, ele é importado, ele é atrelado ao dólar. Então a gente importa alguns produtos acabados e também importa algumas matérias-primas que a gente utiliza em nossos produtos de fabricação local, tá? Então, taxa de câmbio é uma variável importante. E ano que vem, pessoal, ela pode muito bem continuar no patamar que está, né? Alguns bancos aí estão prevendo um cenário para a taxa de câmbio ano que vem aí a 5,60, 5,70, mas com as especulações das eleições, né, alguns cenários, principalmente o cenário fiscal, ela pode ultrapassar de 6, pode chegar a 6,20, 6,30, como chegou num passado recente. Tá? Então é muito importante vocês formarem algumas premissas e trabalharem sempre com dois cenários. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com um cenário realista, aquele aonde o cenário, principalmente macroeconômico, da taxa de câmbio, não vai se alterar muito e vamos trabalhar com o worst case, né? Ou seja, aquele pior cenário que pode acontecer, que é a taxa de câmbio explodir, tá? Então isso é muito importante para a gente aqui. Um outro ponto também de variável importante é a Selic. Né? Então, se você está muito alavancado, é importantíssimo que você faça um bom trabalho de cenários aí da tua Selic. Se você vai fazer algum investimento, pretende realmente, né, aumentar ou sua capacidade produtiva ou algum investimento importante em inovação, a Selic é um ponto fundamental aonde você vai simular e tem impacto direto no fluxo de caixa, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro passo, você projetar como você vai terminar 2025 e você criar algumas premissas importantes de taxa de câmbio, Selic, inflação, né, para você então poder trabalhar nesse contexto que eu acabei de falar, tá? Um outro ponto importante, né, é as instruções que você vai passar para as áreas, tá? Sejam elas áreas de negócio, né, marketing, a parte de demanda, a área comercial, a área de novos negócios, P&D, ou as áreas de back-office, né? Ou seja, todas elas têm que ser construídas dentro do orçamento. E nada mais justo, vamos dizer assim, e melhor para a empresa que cada gestor dessa área seja realmente responsável pela elaboração do seu orçamento, tanto na parte de headcount, quanto na parte de despesas e na parte de investimentos. Tá? Então, é muito importante você criar umas instruções para a elaboração do orçamento, enviar para os respectivos gestores, né? E então deixar eles elaborarem, tá? No nosso caso aqui, a gente colocou um target, né? Então, olha, você está previsto para terminar esse ano com um certo nível de despesas, investimentos e até a parte de headcount. No ano que vem, você vai poder crescer só a inflação, ou você vai poder crescer em percentual sobre a venda líquida. Né? Por quê? Porque o bottom line é importantíssimo nesse drive aí para o ano que vem, no nosso caso. Tá? Então, é muito importante você elaborar bem essas instruções do orçamento para que então todos os gestores tenham, né, a informação
que ele precisa para realmente elaborar, né? E aí você vai passar, né, o histórico desse ano realizado e mais o que ele pretende realizar até dezembro, de acordo com esse novo estimado que você vai fazer, e também as premissas de inflação, taxa de câmbio, né? E um target total do centro de custo dele, ou dois centros de custos, caso ele administre mais de um, né? Aonde ele pode chegar. E, por fim, também um cronograma detalhado de quando você tem que ter essa entrega por parte dele, né? Porque ele vai te entregar, você vai ter que ter um tempo aí para fazer as análises, fazer as simulações, talvez tenha que voltar para cortar alguma coisa, né? Talvez não faça sentido, né? Então você precisa ter esse tempo de análise que é importantíssimo, tá? E por fim, então, dentro disso você criar os dois cenários. Tá legal, pessoal? Então vou fazer aqui uma série de vídeos aí sobre o orçamento do ano que vem, né? Como elaborar bem o orçamento. E aqui no nosso caso, além do orçamento, a gente também vai fazer um plano a 3 anos, né? Então, como eu vou chegar daqui a 3 anos? E para isso é importantíssimo você ter uma base bem feita, bem robusta, que é como você vai terminar 2025 e o que você está projetando para 2026. E aí, então, você consegue, né, de certa maneira, projetar mais no longo prazo para 2027, 2028, aonde você quer que a empresa chegue. Tá legal, pessoal? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.